leve em paz, meu Pai querido. Guia-nos na Tua presença, meu Deus. Tua presença, meu Senhor. Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à lição de número 5. Mas antes de iniciar, lembre-se, esse conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve aí um tempo para poder ler o texto bíblico, para ler a sua revista e também reserve um tempo para assistir essa aula. E quando você estiver assistindo essa aula, é importante você saber que essa aula possui uma estratégia educacional muito própria. Ela, primeiro, está organizada em sessões para facilitar a apresentação do conteúdo. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar essas informações. Além do cronograma da aula, aqui também na descrição do vídeo, uma aula-atividade para verificação do seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu indico que você faça essa aula-atividade para ver aquilo que você aprendeu. E por último, há também um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Se quiser também, você pode comentar aqui no vídeo, é sempre uma alegria muito grande poder interagir com cada um de vocês que participam e assistem a nossa Escola Bíblica Online. Bom, como eu falei, nós estamos na lição de número 5. E o título da lição de número 5 é A Importância da Família para a Sociedade. O que nós vamos fazer agora? Eu quero começar apresentando para vocês o cronograma da aula e dizer de início que eu primeiro explico o texto bíblico e depois, no momento da aplicação, eu quero então conectar o que o texto bíblico está dizendo com esse título da lição, a importância da família para a sociedade. Tudo bem? Como nós seguiremos com o nosso estudo então? Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto teológico de Filipenses capítulo 2, versículo 15. E por que Filipenses 2,15? Porque esse é o nosso texto áureo. A pessoa que produziu a revista considerou que este era o texto mais importante da lição. Então, eu começo explicando o contexto teológico de Filipenses 2,15. Depois, na segunda sessão, eu quero então explicar os versículos de número 12, 13, 14 e 15. E encerro a aula fazendo algumas aplicações. É isso que eu disse a vocês. Tudo aquilo que está sendo dito no texto bíblico, eu pretendo aplicar apenas no final da aula. Até a gente chegar lá, eu quero explicar para vocês o que o texto apresenta. Para a gente começar então, eu quero apresentar para vocês o contexto teológico que está para nós em Filipenses 2,15. Para a gente ter uma noção muito mais clara sobre o assunto que Paulo está tratando nesse versículo, eu coloquei esse esboço, que aí nós vamos ter uma clara noção do que Paulo está abordando. Veja, de Filipenses capítulo 1, versículo 27, até Filipenses 2, versículo 30, o apóstolo Paulo vai fazer um apelo à santificação. E por que saber isso é importante? Porque este apelo vai aparecer nessas subseções que aqui estão apresentadas. O primeiro apelo é a cidadania cristã, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 27 até o capítulo 2, versículo 4. Depois, a humildade cristã, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Depois, obediência cristã, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 18. E Paulo encerra retomando o seu relatório missionário lá no capítulo 2, versículo 19 até o versículo de número 30. Então veja aqui nesta seção do livro de Filipenses, nós vamos ter um apelo à santificação. Qual que é a preocupação do apóstolo Paulo ao fazer a esses irmãos um apelo desse?
Qual que é a preocupação que Paulo tem como apóstolo para que os irmãos estejam atentos a esta questão da santificação? E veja que isso está intrinsecamente relacionado aos problemas que aquela igreja estava enfrentando. Se nós lermos toda a carta, nós vamos descobrir que a igreja estava enfrentando problemas de perseguição e oposição. Perseguição por causa da fé cristã e oposição por causa dos rivais que Paulo tem dentro da igreja de Filipos. Por causa desses problemas que a igreja está enfrentando, alguns irmãos começam a negligenciar o zelo que eles deveriam ter com a sua vida espiritual. Veja como isso fica claro no primeiro versículo de abertura dessa sessão, que é o versículo de número 27, no capítulo 1. Eu quero ler o texto e depois da leitura eu queria lhe fazer uma pergunta importante do que Paulo vai dizer aqui. O versículo diz assim: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna. Digna do quê? Das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo ouvir a seu respeito, saberão que estão firmes e unidos em um só espírito e um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. E aí no versículo 28 ele falaria então desses problemas da perseguição e da oposição. Mas apenas com o versículo 27, que é o versículo de abertura, eu lhe faço uma pergunta: por que um cristão deve estar atento ao seu modo de viver? Se você precisar apertar pause no vídeo e ler novamente o versículo, essa é uma resposta importante. Porque então um cristão deve estar atento ao seu modo de viver? Pela leitura do texto, nós percebemos que um cristão deve estar atento ao seu modo de viver por causa da coerência com o Evangelho. Quer que Paulo esteja presente na igreja, quer que Paulo esteja ausente da igreja, aqueles irmãos devem praticar a fé que eles dizem professar. Quando nós chegarmos na segunda sessão, nós veremos que a ausência de Paulo parece ter desencorajado um pouco aqueles irmãos a praticarem essa fé. Mas aqui Paulo está dizendo que essa ausência dele não justifica que esses irmãos deixem de cumprir as suas obrigações como cristãos. As obrigações que eles receberam são importantes. E o apelo à santificação surge neste contexto. Sabendo disso, eu quero então começar a segunda sessão, onde eu quero explicar os versículos de número 12, 13, 14 e 15. E tentar mostrar a você que obrigações são essas que o apóstolo Paulo quer que esses irmãos não deixem de obedecer. Veja comigo o versículo de número 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Você conseguiu perceber? Se no versículo 1:27, Paulo fala sobre a ausência dele não ser uma justificativa para a falta de zelo dos irmãos, isso é reafirmado aqui. Quando eu estava aí, quer dizer, ele não está mais. Agora que eu estou fora, agora que eu estou longe, é ainda mais importante que vocês façam. Então, aqueles irmãos não devem deixar de cumprir suas obrigações porque Paulo está longe. Como Paulo mesmo diz, é exatamente porque ele está longe que é mais importante que esses irmãos sejam zelosos com seus deveres. Por isso que Paulo diz à igreja que esta igreja deve trabalhar com afinco a sua salvação. E essa é uma expressão consideravelmente polêmica sobre o que Paulo está pretendendo dizer aqui. Apesar de olhar o contexto, o negócio ficar muito claro, há muitas discussões sobre o que Paulo pretende. Algumas pessoas gostam de tirar esse versículo do contexto para afirmar o seguinte: tá vendo o que Paulo está dizendo aí? Está
cada pessoa precisa trabalhar para alcançar a sua salvação. Mas é claro que uma conclusão como essa é uma conclusão errada, porque não leva em consideração as palavras do próprio apóstolo. Lá no capítulo 1, versículo 1, na introdução desta carta, Paulo deixa muito claro que esses irmãos já foram salvos pela obra de Cristo. Ou seja, essa ordem que está sendo dada aqui, vocês devem trabalhar com afinco a sua salvação, é uma ordem que Paulo está dando para pessoas que já foram salvas. Se nós sabemos disso, se esta é uma ordem para pessoas que já foram salvas, há duas questões aqui que eu quero responder para vocês, para a gente entender a mensagem do texto, para na hora da aplicação ficar mais fácil da gente aplicar. Primeira questão: como pessoas salvas podem trabalhar a sua salvação? Bom, segunda questão: por que nós precisamos trabalhar nossa salvação? Então eu acho que essas duas questões são questões que nos ajudam a entender o propósito do texto e onde Paulo quer chegar aqui. Vamos tentar responder então cada questão no seu devido tempo. Vamos começar com essa primeira questão que eu coloquei. Como pessoas salvas podem trabalhar sua salvação? E aqui eu queria que você estivesse atento ao texto mais uma vez, para que você tentasse me responder exatamente isso. Como pessoas salvas podem trabalhar a sua salvação? O que nós descobrimos aqui? Obedecendo a Deus com reverência e temor. Essa é a maneira como pessoas salvas poderão trabalhar a sua salvação. E essa ordem que Paulo está dando aqui aos irmãos não é uma ordem nova, não é uma ordem apostólica do apóstolo Paulo. Pelo contrário, essa é uma ordem que está presente no Novo Testamento e que foi dada primeiro por Jesus. Eu queria chamar sua atenção aqui para as palavras de Jesus do texto de Mateus 28, porque são palavras que mostram que essa é uma ordem que a igreja está cumprindo fielmente, está reproduzindo o que Cristo ensinou. É um texto muito conhecido nosso, mas preste atenção, porque aqui há questões que às vezes a gente deixa passar despercebido, porque é um texto muito familiarizado. Mateus 28, 19 e 20. 18, 19 e 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Geralmente, o que nós pontuamos nesse texto é essa primeira ordem de Jesus que eu deixei de amarelo, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. Enquanto nós estamos indo fazer discípulos, essa igreja deve fazer duas coisas. Primeiro, essa igreja precisa batizar esses novos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E veja que aqui no Evangelho de Mateus, o batismo é uma maneira de confissão pública de arrependimento. Então vocês vão anunciar o reino de Deus chegado em Cristo Jesus. Aqui no Evangelho de Mateus é o reino dos céus, né? O reino dos céus que chegou em Cristo Jesus. As pessoas que se arrependem da sua conduta são batizadas publicamente como forma de demonstrarem o seu arrependimento. E a segunda ordem é: ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Veja, esses novos discípulos precisam ser ensinados as ordens de Jesus. Mas além de ensinar a esses discípulos, também é necessário o quê? Dizer que esses novos discípulos precisam obedecer. São duas palavras essenciais daquilo que nós chamamos da grande comissão. Discípulos precisam ensinar e discípulos precisam dizer a outros discípulos que eles devem obedecer. Isso é chave para nós, porque pessoas que foram salvas precisam trabalhar a sua salvação obedecendo às ordens que Jesus lhes deu. Então essa é a primeira resposta. Agora nós podemos então nos voltar à segunda. Mas por que nós precisamos trabalhar a nossa salvação? E para colocar esta segunda resposta, eu coloco uma citação para vocês que vai ser esclarecedora do que o apóstolo Paulo
está pretendendo nos dizer. Leia comigo, por favor. Há um lembrete apostólico de que a ajuda de Deus está disponível para os filipenses. Só um segundo. Mesmo que Paulo não possa estar com eles. Embora vários versículos do Novo Testamento coloquem considerável ênfase no papel da responsabilidade humana na salvação, nenhum faz tão diretamente quanto Filipenses 2:12. Eu tive um pequeno problema aqui com a conexão e aí a imagem não chegou, mas pronto, estamos de volta. O que Paulo está colocando aqui foi chamado pelos teólogos como responsabilidade humana na salvação. Repetindo, responsabilidade humana na salvação. Traduzindo isso de uma maneira mais simples, para a gente não se perder do objetivo da nossa aula, agora que vocês foram salvos por Deus, como vocês viverão? E aí, o que Paulo está dizendo é que eles devem viver reconhecendo que foi por causa da obra de Cristo que agora eles conseguem ter uma nova vida. Essa, portanto, é a resposta que nós encontramos para a segunda questão. Por que é que nós precisamos trabalhar nossa salvação? Nós precisamos trabalhar nossa salvação porque é essa maneira apropriada de respondermos a crença que nós temos que de fato temos uma nova vida em Cristo Jesus. Se de fato fomos salvos, se de fato essa salvação nos alcançou, o que se exige de nós é uma resposta apropriada. Viva de maneira apropriada aquilo que você diz acreditar. Por isso que nós obedecemos às ordens que Jesus nos deu. Porque obedecer essas ordens de Jesus significa viver de maneira coerente a esta salvação. Mas aqui tem mais uma questão que é uma questão importante. Tudo bem, precisamos trabalhar nossa salvação. Trabalharemos isso obedecendo às ordens de Jesus. Mas como é que a gente consegue obedecer essas ordens de Jesus? E talvez aqui a primeira coisa que vem à sua memória é que para a gente obedecer às ordens de Jesus, a gente precisa se esforçar bastante, né? Pense muito, esforce bastante, aí você vai conseguir obedecer às ordens de Jesus. Deixa eu colocar a resposta do apóstolo Paulo. Veja comigo, versículo 13. Paulo diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Você consegue perceber como isso é maravilhoso? Além de Cristo ter nos salvado, Deus nos capacita a obedecer a sua palavra. E como Deus faz isso? Duas maneiras o texto bíblico nos fala. Primeiro, ele coloca em nós o desejo para obedecer às ordens que ele nos deu. Segundo, ele nos empodera, nos capacitando por meio do seu Espírito a obedecermos essas ordens. Ou seja, do começo ao fim, há uma ação de Deus para que a gente possa viver a vida cristã de maneira apropriada. Ele tanto nos dá o poder necessário para viver de maneira coerente, como também ele nos dá o desejo de obedecer às suas ordens. Essa é a resposta que Paulo está dando. Nós só conseguiremos obedecer às ordens de Jesus por causa da ação do próprio Deus sobre nós. Não tem a ver com esforço humano, com mérito pessoal. Ele tanto coloca o desejo, como também nos empodera com o poder do Espírito para essa obediência. Isso para nós deve ser assim, muito maravilhoso. Saber que Deus está agindo em nossas vidas desta maneira, para vivermos em santificação. E quando vivermos assim, empoderados por Deus, para podermos ter esta vida digna que se espera, o que Paulo vai mostrar para nós nos versículos de número 14 e 15 é que a nossa conduta será uma conduta diferente das pessoas do mundo. Esses irmãos, portanto, que foram empoderados e que
que receberam este desejo de obediência e que conseguem obedecer porque o Espírito os capacita, esses mesmos irmãos vão testemunhar no mundo da obra de Cristo na vida deles. A cidade de Filipe vai saber da obra de Cristo por causa daquilo que Cristo fez na vida dos cristãos. Veja o foco de Paulo no versículo 14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Veja, se ao invés de nós seguirmos os desejos que Deus colocou em nossos corações, se ao invés disso aquelas pessoas preferirem seguir a sua própria natureza, esses irmãos deixarão de ser boas testemunhas da obra de Cristo e vão deixar de mostrar o que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Se isso vier a acontecer, eles não serão conhecidos por serem guiados pelo Espírito de Deus, mas por serem guiados pela sua natureza humana. No caso da igreja de Filipe, como havia muita divergência entre eles, ao dar vazão à obra da carne, eles serão conhecidos pela obra da carne que está mais próxima deles, que no caso é a rivalidade e as intrigas. Se isso vier a acontecer, se eles forem conhecidos pelas suas rivalidades e intrigas e não pelo andar digno diante do Senhor, o mundo poderá acusá-los de incoerência entre as suas crenças e as suas práticas. Como é que você fala de um Cristo que nos faz novas criaturas, que nos dá uma vida nova, se você continua agindo como nós? Não há diferença alguma entre vocês e nós. Além disso, a mensagem que essa igreja comunica, ela perde completamente sentido. Como é que a gente pode dizer ao mundo que essa é a nova vida que Cristo pode nos dar, se o mundo não nos vê como luzes, se o mundo não nos vê como diferentes, mas nos vê como mundanos, como eles mesmos? Perceba, a igreja só consegue brilhar em um mundo marcado pelas trevas e ela estiver próxima da luz. Somente se a igreja estiver empoderada pelo Espírito, somente se a igreja estiver cumprindo os desejos colocados por Deus em nós, é que nós estaremos próximo da luz para sermos luz nas trevas. A vida diferente que o mundo precisa virá daí, como resultado da ação de Deus na igreja, como resultado da obra do Espírito de santificação em nossas vidas. E este é o convite de santificação que o apóstolo Paulo está fazendo. Essa é a ordem que esses irmãos precisam obedecer. O mundo precisa ver aquilo que Cristo pode fazer na vida de vocês. Partindo para a terceira sessão, eu quero então fazer algumas aplicações relacionando isso que eu expliquei a vocês com as questões familiares. Primeira aplicação: problemas familiares podem acabar gerando desinteresse com a vida espiritual. Veja, isso aconteceu na igreja de Filipos, mas também pode acontecer com qualquer família. Aqueles irmãos foram pressionados por problemas e perseguições à sua fé, e por isso eles se sentiram desmotivados a ser zelosos com suas obrigações. Abandonaram a vida de santificação, a sua vida espiritual. Famílias que passam por problemas podem acabar ficando desinteressados em sua vida espiritual, se tornando negligentes com a vida espiritual que eles deveriam primar. Eles não atentam mais aos desejos que são colocados por Deus em seu coração. Eles não estão mais sendo empoderados pelo Espírito para viver a vida de santificação que deveriam. O que eles querem agora são outras motivações, porque eles estão desencorajados com problemas. Problemas afetam famílias. Pressões internas e externas, perseguições à nossa fé, rivalidades e intrigas, tudo isso faz mal à fé cristã. E dentro de uma família, isso também pode se reproduzir num desestímulo à fé. Talvez você provavelmente conheça uma família que se viu extremamente afetada, né? Passou por um tipo de perseguição ou um tipo de pressão interna, e aí a família
deixou de congregar, a família deixou de praticar a piedade, a família se viu afastada, alguns foram até mais longe, abandonaram a fé, se viram desestimulados completamente da sua vida espiritual. Esse é um problema muito sério. E o que Paulo está dizendo para eles é importante para nós. Nós temos que estar conscientes que não existe absolutamente nada que justifique a falta de zelo espiritual por nossa parte. Mesmo que problemas possam causar isso, nós temos que estar preparados para lidar com eles, para que isso não afete a vida de devoção que Deus espera do Senhor. Segunda aplicação. Pais precisam assumir o compromisso de transmitir a fé cristã aos seus filhos. Veja, quando eu preparava esta lição, as explicações desta aula, eu me lembrei de um trecho de um livro que eu havia lido e desejei trazer para vocês como compartilhamento de aplicação disso que Paulo falou. Nós vivemos a fé a partir da ação do Espírito que coloca o desejo, que nos empodera. Nós temos obrigação de cuidar da nossa vida espiritual. Nós não podemos permitir que a ausência de uma liderança nos desestimule, nem pressões, etc, etc. Tudo que eu expliquei hoje. Isso me fez lembrar dessa pesquisa, Parentalidade. Esse título aqui é um título que eu estou colocando aqui, traduzindo para o português, tá? Este é o nome do livro em inglês, eu estou traduzindo assim, Parentalidade Religiosa. E aqui embaixo está o subtítulo, né? Transmissão da fé e valores na América Contemporânea. Bom, esse é o título do livro e eu queria colocar algumas questões que eu considero aqui importantes sobre o que este livro diz para essa questão de nós sermos cristãos que cuidam da vida espiritual e transmitirmos isso à nossa família. Esse livro é fruto de uma pesquisa que esses 3 autores fizeram sobre a transmissão da fé e dos valores religiosos de pais para filhos. Eles tentaram explorar algumas dinâmicas familiares para tentar compreender como é que pais incorporam a fé no cotidiano. E como essa fé que foi incorporada no cotidiano acaba então influenciando a formação religiosa dos seus filhos. Eu trouxe uma citação que tenta explicar, por parte da pesquisa e por parte do texto que nós lemos no bíblico hoje, né? Por que nós temos tanto problema de transmitir a fé de pais para filhos? Veja que citação interessante, e depois de ler a citação, eu queria pontuar algumas coisas que a pesquisa diz, com base no texto bíblico para nós considerarmos para a família. Leia comigo. A maioria dos pais a maioria dos pais mais valoriza em congregações religiosas são ambientes sociais e atividades atraentes que ajudarão a manter o interesse de seus filhos, não tanto relacionados ao conteúdo específico da religião em si. Poucos pais se veem como representantes, defensores ou patrocinadores de suas tradições religiosas para seus filhos. Poucos pais expressam a compreensão de que estão envolvidos em uma tarefa coletiva maior de transmitir sua tradição religiosa específica de geração em geração pelo bem da própria vida, da tradição. Veja, eu queria fazer algumas considerações aqui sobre essa conclusão que ele chegou e o que ele está apontando para a gente. O primeiro apontamento que ele fez que me chamou a atenção é que, apesar de os pais que foram entrevistados considerarem a religião algo importante, muitos pais não consideram a sua religião importante. O importante é que o filho tenha uma religião. Não importa que religião seja. Se, por exemplo, o pai era da Assembleia de Deus, pouco importa se o filho vai transitar para outras religiões, se ele vai se tornar espírita ou qualquer outra coisa. Na pesquisa, a maioria dos pais consideram que a vida religiosa é importante, independente de onde o filho esteja. Segunda coisa que eles observaram é que poucos pais assumiam compromissos de transmitir sua fé aos seus filhos. Na maioria das vezes, o que os pais estavam procurando na religião era um espaço de socialização para os seus filhos. Ele disse isso para a gente aqui de maneira muito clara, né? Ambientes sociais e atividades atraentes. Ou seja, o que eu estou procurando para o meu filho? Um lugar para ele festejar com jovens à noite, para ele passear com jovens, eventos para jovens, coisas para jovens. Então, na grande maioria das vezes, os pais não estão preocupados
com o conteúdo da fé. Eles estão preocupados com questões sociais. Tem espaço para o meu filho socializar, para ele se envolver, para ele se tornar mais comunicativo? Terceira questão. Ao escolher uma igreja pela questão social, esses pais acabaram dificultando a transmissão da fé. Isso porque, como os próprios pais não se identificavam com aquela religião, para os filhos não haverá problema nenhum deles mudarem de religião. Nesse sentido, o pai, como eu disse no exemplo, era da Assembleia de Deus, de uma igreja pentecostal, e o filho vai se tornar espírita, budista, candomblé, etc, etc, porque o próprio pai não se ateve em transmitir a fé ao seu filho. Ele queria transmitir questões religiosas. E é isso que eu estou fazendo nesta aplicação. Nesta aplicação eu estou dizendo que pais precisam assumir o compromisso de transmitir a fé cristã aos seus filhos. Isso é uma questão que os pais precisam assumir como um compromisso. Às vezes nessa sina, antes de procurar uma igreja que tenha isso, que tenha aquilo, entretenimento, sabe o que nós estamos fazendo? Impedindo os nossos filhos de receber a nossa fé. Aquilo que está na Bíblia, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós não conseguiremos fazer. Porque somos nós que estamos procurando uma igreja para os nossos filhos. Não são os nossos filhos que vão receber a nossa fé. Nós que estamos procurando uma fé sob medida para eles. E tão logo seja possível, eles vão abandonar a nossa fé porque nós não conseguimos transmitir. E parece que muitos pais não se incomodam com isso. Essa é uma questão importante para nós considerarmos. Aquilo que Deus fez na sua vida precisa ser transmitido dentro da sua família. Você precisa assumir o compromisso de transmitir a fé cristã ao seu filho. Então nós precisamos rever abordagens e metodologias religiosas, porque às vezes você tem tanta crítica à sua igreja e você mesmo não observa que está afastando os seus filhos do cristianismo. Isso comigo. Você chega na sua casa e fala mal da sua igreja. Por exemplo, na minha igreja só tem pessoas fofoqueiras. Aí no domingo à noite você diz ao seu filho, vamos à igreja? O seu filho vai dizer, mas qual? Aquela dos fofoqueiros? Eu não. Vou procurar outra experiência religiosa. E é isso que muitos pais estão fazendo. É claro que isso não é regra. Existem tradições cristãs e outras religiões que são muito atentas a essas questões. Mas o que nós precisamos considerar é que esse precisa ser um compromisso familiar. Não é você que precisa produzir uma fé para o seu filho. Você precisa produzir uma fé para você. E o seu filho precisa entender que essa fé será transmitida para ele. Então nós precisamos repensar essas questões, porque daqui tem surgido muitos problemas e essa pesquisa serviu para mostrar isso. Terceira aplicação. Toda família precisa depender de Deus para a obra de santificação. A vida cristã não tem a ver com o que nós gostamos de dizer pode ou não pode, né? Nós temos um fascínio por dizer isso. Como pastor de igreja local, são as questões mais recorrentes. Cristão pode isso, cristão não pode aquilo, cristão pode isso. Porque nós entendemos errado a vida de santificação. Quem coloca o desejo no coração do salvo, para que ele faça aquilo que agrade a Deus, e quem capacita o cristão para fazer aquilo que é adequado à vida cristã, é o próprio Deus. Precisa haver uma ação direta do Espírito Santo sobre nossas vidas. Toda família precisa entender isso. Nós dependemos de Deus para a obra de santificação. Não é um esforço pessoal, não é mérito nosso. Do começo ao fim, Deus está agindo sobre nós para nos salvar. Ele fez isso quando enviou seu Filho. Ele fez isso quando nos deu o seu Espírito Santo. Ele faz isso quando nos santifica. Então, famílias precisam entender isso. Pais precisam explicar isso aos filhos. Filhos precisam compreender que esta obra de santificação será um resultado da obra do Espírito Santo sobre as nossas próprias vidas. Quarta aplicação. O evangelismo que o mundo precisa ver virá de pessoas que se portam como filhos de Deus. Nessa última aplicação, o que eu estou dizendo a vocês é que o que faz com que o mundo de trevas veja a luz não é o nosso brilho. Porque às vezes nós estamos entendendo isso errado. A gente diz assim, olha, vai lá no mundo e brilha. Você nasceu para brilhar. Isso pode fazer sentido para
outras religiões. Para o cristianismo, não. O que brilha no mundo não é a nossa luz. O que brilha no mundo é a luz de quem nós estamos próximo. É a ação do Espírito sobre nossas vidas. Se não há esta ação, nós não somos luz sobre o mundo. E aqui, além do texto de Filipenses, onde isso está posto por Paulo, eu queria ler com vocês o texto de Mateus, onde Jesus onde Jesus ensinou isso aos seus discípulos e foi reproduzido aqui pelo apóstolo Paulo. Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem ao seu Pai que está nos céus. Veja que conexão clara que há com essas palavras de Jesus com o que Paulo está explicando. Como é que pessoas vão ver as nossas boas obras? Pessoas só conseguirão ver nossas boas obras porque nós estamos obedecendo a um desejo que Deus colocou em nossos corações. Pessoas só conseguirão ver as nossas boas obras porque o Espírito Santo nos capacita a obedecer esses desejos que Deus colocou em nossos corações. Pessoas só conseguirão ver as nossas boas obras porque nós estamos vivendo em santificação. Há uma ação do Espírito sobre nós. E pessoas que são assim, elas não podem ser escondidas. É impossível esconder pessoas que estão próximas de Deus e que a luz de Deus brilha sobre a vida delas. As pessoas olham nossas condutas e percebem que nós somos diferentes. Isso diz muito sobre como o Evangelho é comunicado. Eu me lembro de uma experiência pastoral assim, essas que marcaram bastante a minha vida, de ouvir um diálogo entre um casal, onde a esposa era cristã e o marido não era. E naquele diálogo ali com algumas pessoas, o pessoal perguntava ao marido, né, por que ele não se tornava cristão, por que ele não queria servir a Cristo. E o marido respondeu assim de forma bem honesta com todo mundo que estava presente: para ser cristão como minha esposa, eu prefiro ir dançar o meu forró e tomar minha cerveja às sextas-feiras. Ele foi assim marcante porque revelou para nós que o marido não conseguia ver uma vida diferente da sua esposa, que dizia ter uma vida nova. Segundo ele, a vida nova era você estar indo para o inferno ou não. Isso chocava. E é aqui que nós temos que reparar como nós somos chamados para sermos luz dentro da nossa casa. A família tem visto a obra de santificação em nossas vidas? Filhos, seus pais têm visto isso? Maridos, sua esposa tem visto isso? Esposas, seu marido tem visto isso? É preciso que as pessoas vejam que o Evangelho, que significa boa notícia, a boa notícia que é o que Cristo fez por nós, de fato é uma boa notícia. Dá para ver que você é diferente. Dá para ver que você vive diferente, porque a transformação é perceptível. Há uma coisa diferente em você, mas aquilo que há de diferente não é mérito pessoal nosso. Foi o Espírito Santo que nos empoderou para viver em santificação. Eu espero que todo esse conteúdo tenha lhe ajudado, que você possa, junto com a sua família, descobrir o valor que há na obra de Cristo, que vocês sejam alvos da santificação de Deus, que a sua família seja uma referência do que Cristo pode fazer dentro da sua comunidade, que você possa ser uma referência dentro da sua casa, daquilo que só Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, tornando essa pessoa uma nova criatura. Se Deus nos permitir, nos encontramos então na semana que vem para seguirmos com o nosso encontro. Até a próxima aula então. Na última aula, nós falamos sobre o período dos juízes, porque o livro de Ruth faz parte
deste período conturbado da história de Israel, chamado período dos juízes. E aprendemos sobre o ciclo da rebeldia, que era este ciclo repetitivo e caótico que se passava nestes quase 400 anos da história de Israel, um período de acomodação, de divisão, de apostasia, que é esfriamento da fé, e também um período de rebeldia. E Ruth venceu tudo isso. Imagine, uma estrangeira, uma adversária, ela viveu tudo isso, sabe por quê? Porque fez aliança com Noemi e com o Deus de Israel. Por isso que o nosso poder está na aliança, na unidade. E hoje nós vamos falar sobre vencer o espírito de rebeldia. Nós falamos de 3 pontos de vitória sobre o período dos juízes na última aula. Falamos sobre a acomodação, falamos sobre a apostasia e falamos sobre divisão. E agora nós vamos dar mais atenção a esse espírito que precisamos vencer, que é o espírito da rebeldia, que é o espírito que conduziu a humanidade a se afastar de Deus, a quebrar a aliança com Deus. Isso é algo muito antigo, exato. Começou na origem do nosso universo, começou lá atrás, na eternidade, porque Satanás é um espírito rebelde, quebrou a aliança com Deus, porque o seu interior se encheu de arrogância, como um querubim incrível que era. Ele acabou se corrompendo interiormente e ainda levou 1/3 dos anjos à rebeldia. Bispo Dani, onde eu encontro tudo isso que fala sobre a rebeldia de Satanás? Então anote aí, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 em diante, e também Apocalipse capítulo 12. Estude estes livros, você vai entender um pouquinho do que aconteceu na eternidade. E esse espírito de rebeldia foi colocado no homem. Gênesis 3, que narra a queda do homem, a quebra de aliança por causa do pecado. Deus pediu algo muito simples e parece que ficou muito complicado. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, apenas da árvore da vida. E o homem, manipulado pelos sentimentos satânicos, quebrou a aliança com Deus. Mas Jesus Cristo veio como obediente à morte de cruz e ressuscitou para vencer o pecado e a morte. E através de Jesus, nós vamos voltar a comer da árvore da vida. Bem-aventurados aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, porque dá o direito de comer da árvore da vida e entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Que você esteja lá também com a gente. Amém? Vamos ler então Ruth capítulo 1 para entender como vencer esse espírito da rebeldia. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Então perceba que a história de Ruth é um caso de família. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher Noemi desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Bom, a história em um ambiente de rebeldia, porque o período de juízes é o período já da rebeldia, e movido por esse espírito, mais rebeldia. Elimeleque toma uma decisão. Ele, como o responsável por aquela família, no momento da necessidade, da fome, em vez de ficar em Israel aguardando o sobrenatural de Deus,
decide ir para a terra dos seus adversários, para Moabe. E a coisa vai ficando pior, porque depois os seus filhos vão se casar com estrangeiros. Então, várias leis de Moisés, leis dadas por Deus para aquela geração, foram quebradas. Rebeldia. E é claro, irmãos, vai dar problema, vai dar ruim, como a gente fala, né? Claro, vai ter sofrimento. E sofrimento é o salário do pecado, morte. Morte. Morreu primeiro Elimeleque, logo no começo da história. 10 anos depois, Malom e Quilion, seus filhos. Como ficou a família? Desestruturada. A mulher, Noemi, e as suas 2 noras, moabitas, Orfa e Ruth. Então, eles eram de uma cidade chamada Belém. Veja aí no mapa. Eles saem de Belém, sem a direção de Deus, sem entender o plano de Deus, decidem fazer o seu próprio plano. E vão para Moabe, que fica a sudeste de Canaã. É o território atualmente do sul da Jordânia. O que nós aprendemos com esta lição? A obediência é a chave para viver o plano de Deus. Ou seja, a desobediência é o caminho para você se distanciar do plano de Deus. Pessoas têm dificuldade para obedecer porque têm um interior arrogante, porque não sabem que a obediência traz proteção. Deus dá leis não para ser impositivo, para determinar uma tirania sobre os homens, mas para que os homens sejam preservados. Já não diz aquela máxima? É melhor preservar do que remediar. Então, é importante nós termos esse hábito espiritual. Para que sofrimento e remédio, se a gente pode se preservar através da obediência? A melhor coisa para a tua vida é prevenir espiritualmente. Como? Fazendo aliança com Deus e vivendo os seus propósitos, vivendo a sua palavra. Claro que a nossa relação com Deus é muito diferente do Antigo Testamento, que era um povo tribal, uma civilização que estava nascendo, era uma outra realidade histórica da humanidade. Hoje nós não obedecemos por uma força e punição da lei. Nós obedecemos porque nós amamos, porque sabemos que a pior coisa que tem é estar vazio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em qualquer santuário. A palavra fala que o Espírito Santo habita em santuário limpo, santo. Por isso, o nosso corpo é o santuário. Está limpo ou está imundo? Se estiver limpo, o Espírito Santo vai habitar. E a maior vitória do homem não é ter realizações profissionais, financeiras, família, tudo isso é uma grande bênção, isso faz parte do plano de Deus. A maior vitória do homem é saber que ele viveu todo o propósito de Deus, tudo que Deus tinha determinado para a sua vida. E que essa seja a tua vitória em nome de Jesus, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Vamos entender por que o período de Juízes e o período que está a história de Ruth era um período de rebeldia. Vamos começar lendo um livro anterior a Juízes, o livro de Josué, último capítulo 24, versículo 13. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Palavras-chave de Ruth: integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
casa serviremos ao Senhor. Ora o 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. O temor ao Senhor conduz a viver o seu plano perfeito. Veja, quando Josué está para morrer, ele faz um grande discurso, orientando como Moisés orientou em Deuteronômio a geração que nasceu no deserto. Olha, sigam as leis, obedeçam a Deus, tudo vai dar certo. Esse é o plano. É simples, não compliquem, não se misturem com os adversários, não adorem os seus deuses, não se prostituam com eles, fiquem em santidade, tudo vai dar certo. É isso. E o povo falou naquele momento, é aquela coisa, né? Tem gente que faz aliança, faz negócio na euforia, no calor da situação. Claro, Josué, nós também serviremos a Deus. Imagina, essa é a nossa aliança. Josué falou: olha, todos vocês são testemunhas do que vocês estão ligando na terra e nos céus. O povo falou, mas não falou de coração. Enquanto Josué julgou Israel, todo mundo viveu este temor de Deus. Mas quando Josué morreu, começou o caos do período dos juízes. O espírito da rebeldia. E uma loucura, né? Eles sabiam que o caminho para a vitória era a aliança com Deus. Gente, deu certo no livramento, na libertação do Egito. Deu certo com a geração que nasceu no deserto e foi fiel. Deu certo na conquista da terra prometida. E a pergunta: meu Deus do céu, como é que pode quebrar a aliança com Deus, observando tantas vezes que a aliança dá certo? Pois é o espírito de loucura que o diabo coloca nas pessoas e fazem com que tenham mais prazer, tenham mais valia ao que o mundo oferece do que ao que Deus oferece. É triste, mas tem muita gente que está perdida por causa disso. Preferiram os prazeres da carne, desse mundo, preferiram o dinheiro, preferiram os prazeres de relacionamentos, preferiram outros deuses e abandonaram a Deus. E estão sofrendo. Aí eles até fingem que não. Ah, Gina, tô bem, tô no meu melhor, tal. O salário do pecado é a morte. Uma hora a cobrança vem, como veio tantas vezes sobre Israel, e Deus teve que enviar juízes para interferir. Olha como Ruth começa a sua história fazendo uma aliança com Deus, não querendo mais viver na rebeldia dos povos que Deus abominava, porque adoravam deuses estranhos, faziam abominações com prostituição, profanavam o Deus de Israel. Ruth falou: eu não quero mais isso, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero ter aliança com o Deus de Israel, eu quero obedecer às leis de Israel, eu quero viver as bênçãos de Israel. É simples, tem aliança e as bênçãos vão se manifestar. Entenda como um ciclo termina de tanto sucesso e o ciclo de derrota começa porque o povo de Israel se esqueceu de Deus. Diz assim Josué 24:29. Depois dessas coisas sucedeu que Josué, servo do Senhor, filho de Nun, morreu com 110 anos. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, ou seja, foram formados por Josué por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. E aí faleceu também Eleazar, que era o filho
filho de Arão, sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, o qual fora dada na região montanhosa de Efraim. Qual era a vontade de Deus para Israel? O governo santo, o governo sacerdotal. Se encerra o ciclo de Josué. Quando todos os anciãos morrem, o povo de Israel se esqueceu das grandes obras de Deus. E o sacerdócio se enfraqueceu. Exatamente isso. Começam a se esquecer de todo o bem que Deus fez e começam a viver como mundanos. Tem muita gente que quando passa por um momento de aflição, quebra aliança com Deus e esquece todas as grandes coisas que Deus já fez em suas vidas. Triste, né? Se Deus já fez, gente, Ele não vai fazer de novo. Por que quebrar aliança se já deu certo? Tá difícil, é luta, é provação, mas Deus já determinou um escape para a tua vida. Então fica firme. Agora olha, o livro de Juízes começa assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Bom, você lê o livro de Juízes e já pensa: legal, tá dando certo, gente. Josué morreu, mas o povo tá firme na batalha contra os seus inimigos. Agora olha como termina o livro de Josué. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Começou bem, terminou mal. Por quê? Porque não ficaram firmes nas leis, nas promessas de Deus, no ensino de Deus. Se esqueceram de todo o bem que Deus fez e se misturaram com as culturas dos inimigos. Pois é, o superficial sempre sofre, sempre está distante do plano de Deus. A superficialidade espiritual é a grande arma do inimigo para destruir